chamo Caio Roca, sou médico formado no Paraguai e com muito orgulho apresento aqui a minha chegada no time canibal. Cara, a minha trajetória no bodybuilder, eu costumo falar que o bodybuilder ele me deu tudo o que eu tenho, porque até os meus estudos foi ele que financiou, foi o esporte que financiou. Já quis competir, já competi, já fui preparador apenas de atletas também, só que em algum momento eu percebi que existiam mais pessoas com necessidade de um conhecimento e talvez de um jeito mais bodybuildiano de se olhar as coisas, principalmente enquanto homens. E depois da pandemia eu comecei uma comunicação mais voltada para homens. Por isso também o jargão de jeito de pai de família. Por mais que eu mantenha um físico tal qual de um atleta, para mim isso aqui é porque eu amo performar bem, amo treinar muito, soube fazer dieta, ainda faço dieta. Sobre fármacos, adoro os fármacos, eu costumo falar que eu sou a personificação dos fármacos. E, cara, eu não consigo largar o bodybuilder. Eu simplesmente expando ele para todos os negócios, com a mesma disciplina que de quando eu era atleta, ou com o mesmo entendimento e raça, talvez liderança enquanto preparador. Eu tento usar na medicina com a minha linguagem que é um pouco mais forte para homens fortes e decididos. E dentre todas as marcas que entraram em contato, conversando até com alguns amigos da mesma marca, eu falei que a única que faria sentido seria essa, pela qualidade dos produtos que são entregados, né? Sobre questão de sabor, sobre rótulo, sobre realmente nós estarmos falando de uma suplementação premium, que é algo que eu sempre bato, né? A experiência dos suplementos. Eu sou uma pessoa que consumo muitos suplementos. Venho de um lugar que os suplementos, os importados, são muito baratos e não teria como eu deixar de consumir um suplemento importado que eu talvez ganhasse de patrocínio na farmácia e consumir qualquer coisa vinda do Brasil que não fosse canibal. Eu vejo a canibal como algo além. Isso assim eu tô falando sem demagogia, de verdade, porque senão eu não teria fechado, mano. E tudo que eu indico é para ser assim, realmente top, prime, porque o meu público é esse público. Eu comecei, na realidade, a prática na alta performance por conta da luta. E conheci os fármacos pela luta e percebi, a partir do primeiro contato ali, que eu tinha uma certa genética para força e para desenvolver massa muscular. E me lesionei, quebrei meu braço ali, treinando para MMA, para luta. Engordei 60 quilos. Fiquei sem nada de músculo, que isso, 160 quilos de gordura, pessoal, para vocês terem uma ideia. E quando eu fui retomar os treinos, já retomei com a outra visão, com a outra noção, de que eu não podia ali ficar trocando porrada, né, senão eu me machucaria novamente. E mesmo sabendo que eu venho de um esporte, que eu tinha que fazer exercícios específicos, eu precisava de uma massa muscular para força e explosão, eu poderia somar isso a criação, né, de um movimento bodybuilder que acontecia lá no Acre. E lá no Acre, inclusive, eu fui o primeiro atleta de fisiculturismo e fui a pessoa que, cara, com muito orgulho disso, difundi muito o esporte for lá e difundo até hoje. E treinei, preparei e criei a mentalidade de vários atletas até hoje. Nós somos um povo de muita raça, com muito orgulho disso. Deixei de competir, larguei o esporte, o fisiculturismo em si, porque eu não me via recebendo patrocínio e ganhando e sendo um Ramon da vida. Tô linkando com o Ramon, pessoal, porque é a referência máxima que a gente tem no bodybuilder brasileiro e ele é meu conterrâneo também. Me coloquei no meu lugar, vi que meu cérebro talvez fosse mais forte do que meus músculos. Então, esse momento eu fui fazer a transição de bodybuilder para profissional da área de saúde, até chegar a médico. Eu fiz todas as artes marciais, começando pela capoeira, com 8 anos de idade. Isso. Capoeira, taekwondo, hapkido. Quando eu cheguei no primeiro CT de treinamento ali, que a gente foi lutar um kickbox, eu apanhei. Eu achava que sabia de alguma coisa, só que eu passei 3 semanas apanhando, depois da terceira semana eu comecei a bater. Vi que eu tinha potencial para bater também, para dar porrada. E aí, dentro disso, comecei a treinar MMA, fui fazer um camp na Nova União, ali de Muay Thai. Saí de uma faixa branca para uma faixa azul.
já podendo ser instrutor de Muay Thai, inclusive. E, cara, só que eu era muito brigão também, né? Aí já não combinava muito. Competi, na época era NABA, Class 1, que era a categoria dos mais altos ali. Poderia pesar, sei lá, até 200 quilos e eu pesava 100 quilos seco ali. E já comecei pesado. Na real, que depois dos 19 anos, quando eu comecei a treinar, eu não me lembro de uma época que eu tenha menos do que 115, 120 quilos. Eu sempre fico na mesma faixa de peso ali, o meu físico muda, mas sempre nessa casa de peso. Eu fui estrear e já estreando já levei uma pessoa junto comigo. E quando eu voltei já comecei a preparar. E nessa que eu comecei a preparar, tinha museu e outro preparador lá, só na nossa cidade. E aí desde então a minha vontade se tornou preparar, o meu desejo se tornou em estudar. Descobri que eu era bom na hora de entender sobre bioquímica, sobre fisiologia, sobre coisas que pulam um pouco fora da matemática. Por exemplo, lá atrás a minha abordagem de dieta já era um pouco diferente. Nessa época eu já parei de fazer cálculo, por exemplo. Eu competi e parei de fazer cálculo. Já vi que me limita, não é que não dá resultado. Talvez o cálculo seja uma margem de segurança. E não calcular é dominar o potencial máximo de cada um e entender, tipo assim, como que eu vou fazer aquela pessoa ter adesão ao planejamento e performar no máximo. Hoje eu preparo atletas também de jiu-jitsu, profissionais, né? Triatletas, a galera do Endurance também. Eu me formei por conta da minha esposa, graças a Deus. Porque a minha ideia era que eu ia para lá, ia arranjar emprego de vendedor, ia ganhar dinheiro sendo vendedor e ela ia ser médica revalidada no Brasil. Só que aí ela pegou, abriu um Instagram para mim, foi atrás de alguns alunos meus, pagou minha mensalidade, minha matrícula e falou: você vai terminar porque você é bom disso e você vai se destacar. Eu falei para ela, só o único acordo nosso foi o seguinte: tá, mas eu não vou voltar pro Brasil, eu não vou fazer revalida, porque aqui eu tenho os fármacos, aqui eu tenho a liberdade, aqui eu tenho diversas coisas que eu não encontro no Brasil, tá? Assim, parece que eu sou muito clubista do Paraguai, mas a gente tem visto a movimentação que hoje acontece, que há 8, 9 anos atrás eu já tinha olhado, já tinha visto o que estava acontecendo. Eu percebi que vários profissionais que a gente imagina que ganham dinheiro nem ganham assim. E quem está na rede social, que está mostrando, que está fazendo conteúdo ali frequente, é que está ganhando. Inclusive, as primeiras equipes de marketing que foram me ajudar foi, cara, eu gastei muita grana, porque era uma demora muito grande, por exemplo, para entregar um criativo. Hoje eu faço na base de umas 6 postagens por dia. E, cara, eu vou saltando, tá ligado? E eu me tornei melhor em fazer aquelas postagens, que são simples postagens, mas assim, pela agilidade mesmo. Vem a ideia na cabeça e eu vou postando. Há um ano atrás, basicamente nessa época, eu lembro de ter um dado da Smart Fit que a população do segundo país que mais consome o fitness era 3%, agora a gente chegou em quase 6%. Só que a gente chegou em quase 6% com uma comunicação muito diferente. De uma galera que realmente preza numa boa vestimenta, ela quer ter uma experiência ao tomar um suplemento, ela preza os fármacos de qualidade, ela paga caro em uma academia como essa. Então eu acho que a gente tem que ir muito mais nessa linha, né? Tipo assim, não comunicar como se o bodybuilder fosse talvez uma pessoa burra ou marginalizada. Muito pelo contrário, são pessoas muito inteligentes. Eu acho que a gente está só começando e tem muito o que romper nesse sentido, tá ligado? Principalmente na comunicação nas redes sociais, agilidade de postagem, querer ensinar, querer realmente entregar um negócio. Muita gente, tipo assim, fica segurando a informação, sendo que, cara, pode largar de fazer informação, porque a melhor maneira de você aprender qualquer coisa é você ensinar. Cara, eu acho que assim, a gente ainda tem muito que aprender sobre as moléculas, e quando eu falo a gente, eu me incluo também, tá? Apesar de que eu sei que tô à frente, eu não vou ser falso moralista, nem dizer, não tem um pouco de inteligência, como é que eu posso falar isso da maneira certa, cara? Arrogância intelectual. Essa arrogância intelectual que, por exemplo, o brasileiro às vezes não combina bem porque se faz de vítima. Só que lá onde eu tô, os caras têm arrogância intelectual. Eu sou bom nisso, eu falo, e assim, tá tudo bem, cara. Tá tudo bem. Por isso que talvez eu não esteja só preso ao Brasil. Talvez por isso eu tenha alcançado tanta gente de todos os lugares do mundo. Porque quando eu vou falar, por exemplo, de ganhar dinheiro, eu falo de pessoas que vieram de uma condição ruim de vida igual a minha. E ninguém quer ficar numa condição de merda. Só que por que seria feio falar que a condição era de merda? Você precisa odiar a sua condição. Se eu tô gordo, por exemplo, eu tenho que odiar minha condição. E se eu tenho um fármaco para isso, eu vou usar. O bodybuilder dizer que não, por exemplo, eu não posso usar uma tiserpatida. Por que não? Que você não pode usar? Se eu posso usar ela, por exemplo, para melhorar todo o campo ali, era o que a gente tinha disponível, a tise antes da reta, né? Eu posso melhorar toda ali.
a casa, condições inflamatórias, eu posso escalar isso aí para um GH e corrigir os efeitos do GH sem precisar de insulina, que é um fármaco que é pró-inflamatório, que antigamente era regra para se usar junto a GH. Eu percebo que depois eu comecei a comunicar sobre isso, por exemplo, cara, todo mundo tá fazendo isso. Ninguém mais usa, tipo, um GH alto com insulina. A galera tá usando GH alto com reta, GH alto com mitocondriais. Então, hoje a gente está vivendo uma era onde tudo é muito mais, como que eu posso dizer, menos protocolizado, menos geral, menos protocolado, para se tornar algo mais individual. E nessa de se tornar algo mais individual, eu consigo montar um planejamento de treino, de dieta, de PECs, de ROIDs, que é totalmente específico para aquela galera. Ainda pode ser que eu leve a minha forma de pensar, porque sim, eu vou levar em consideração a minha forma de pensar. E esse já é um trilho de segurança meu. Mas eu tenho uma margem infinita. Pensar que há anos atrás, sei lá, 2, 3, 4 anos atrás, eu já estava falando sobre isso, mas era uma crença que nos limitava. Tipo, o treino tinha que ser aquele. Tantas séries, progressão de carga, deload depois de tanto tempo, não chegar falha, tal. Cara, a gente precisa experimentar ainda muita coisa. Cara, todos os dias chegava alguém e vai competir quando? E aí, assim, eu nunca me irritei com isso, mas aí numa brincadeira, tava eu e um amigo meu que é ex-atleta também. Ex-atleta porque ele não compete mais, mas ele ainda, assim como eu, ele vai lá, leva o estilo de vida, ele faz dieta, ele treina, ele tem um bom físico. E aí eu comecei a falar só cheio de pai de família, ele também. Inclusive a gente marcava nas redes sociais ali, tipo, um ao outro. E a gente foi levando isso aí até o momento que ele foi parando de usar, às vezes foi parando de treinar. E eu fiquei usando esse jargão, esse arquétipo, por uns 4 anos. E teve uma época, inclusive, principalmente quando eu parei Isatremo, sendo bem sincero, o físico decaiu muito, cara. Muito. Treino pro bodybuilder é a melhor substância, isso é indiscutível. E eu não vi a possibilidade de melhorar acima disso. Então, tipo assim, mas será que talvez um físico que seja muscular, que tem um percentual de gordura um pouco maior, não seja o físico que o cara talvez esteja procurando? Porque são tipos e tipos de físico, velho. Eu sempre vi o esporte pra mim como algo de desesperação. Então, desconstruir isso pra mim também foi muito difícil, mas também foi aonde eu rompi. Porque eu deixei de lado algumas vaidades, eu comecei a entender que eu precisava ter uma entrega de resultado e ser a pessoa que ia querer resolver os problemas, por exemplo. E foi exatamente essa época que eu fui deixando de preparar só atletas e começando a abraçar a galera da obesidade. O primeiro peptídeo que me virou a cabeça foi o Ozempic, a semaglutida, entendeu? Foi a que fez assim, bicho, eu fiz a patologia da obesidade. Cara, se eu for falar, tipo assim, a galera pira no que acontece com o metabolismo de um obeso, entendeu? Não só com o metabolismo, com o que acontece os processos ali, o que a gente precisa atacar para poder vencer essa condição, que é uma condição que a gente tem que lutar a vida toda. Eu luto com a obesidade a vida toda. Eu sempre falo, vindo dos 160 quilos, eu só tenho 2 opções, ou eu sou grande de gordo ou eu sou grande de músculo. Entende? Então, assim, a questão de ser bem sucedido, por exemplo, lá do lugar que eu venho, do Paraguai, eu já estou morando há muito tempo lá, já vou fazer 9 anos. Se você é bem sucedido, você anda do lado da pessoa que não é bem sucedida, porque não existe esse ego, essa vaidade. Mas eu tinha essa necessidade de querer ter as coisas porque eu não tive. Então talvez os meus traumas me fizeram perseguir tanto a condição financeira, e não parou ainda, entendeu? Eu já cheguei, já bati todas as minhas metas, já conquistei tudo aquilo que eu queria, mas assim, eu sempre tento dar um passo além, e eu vejo que esse passo além sempre está em resolver o problema alheio. Em algum momento, beleza, eu vou descansar, mas que seja lá pelos meus 50, vendo tudo aquilo que eu construí, olhando para a condição financeira e por tudo aquilo que eu conquistei como resultado de um trabalho bem feito. Não o contrário, não usar isso aqui de escada, de degrau, para chegar no dinheiro, porque o dinheiro é a consequência de um trabalho bem feito. Eu sempre falava das minhas metas, principalmente depois de 2020, que foi a pandemia ali. Sempre botava as minhas metas anuais e conseguia cumprir com todas elas. Depois de 2022, eu ficava, sei lá, 6 meses a 1 ano à frente. Ano passado e ano retrasado, eu conquistei as metas de 2 anos à frente. Esse ano de agora,
Eu estudando histórias de sucesso, fui ver a história de um cara chamado Elon Musk, pouco maluco ele, né? Que disse que jogava um colchão no chão, dormia do lado da fábrica para se sentir toda hora todo o tempo desconfortável, colocar prazos de entrega em que ele mesmo não conseguiria cumprir, para conseguir dar esse salto quântico, vamos colocar assim. Quando tu te coloca numa situação onde tu mesmo escolhe estar num desconforto, não porque tu fez uma merda na tua vida e tu vai passar baixo, não, mas eu me coloco numa situação de desconforto para conquistar algo maior. Vou falar para você, eu não tive pai nem mãe. Então, boa parte dos meus erros lá atrás foi porque eu não sabia como conduzir. E eu agradeço a Deus porque com 11 anos de idade, eu já com os pensamentos estranhos na cabeça, já de fazer alguma merda contra mim, naquela idade já, eu ouvia um cara gritando no fundo da minha casa uma música de rock, e eu adorava rock. E aí eu fui pra igreja com 11 anos de idade com esse cara me levou, lá eu aceitei Jesus, eu aprendi todos os fundamentos de como ser um homem na sociedade, ali na igreja. Foi difícil desconstruir algumas coisas religiosas ali, algumas questões dogmáticas também, mas acredito que o melhor, que é poder dar um bom conforto, uma boa estrutura para minha família, na parte que me cabe, eu tenho conseguido fazer do mesmo jeito que a minha esposa. Ela é uma base forte para mim me manter confortável mesmo no meio do desconforto e conseguir deixar as coisas funcionando, por exemplo. Cara, eu gosto de treinar, velho. Isso é o que é mais legal. E aí, tipo assim, a galera sempre pergunta sobre a questão de competir. Eu não gosto de fazer pose. Mas o processo, pra mim, é algo que eu nunca vou deixar de ser, porque eu não quero voltar à minha condição horrível lá de trás. Em primeiro lugar, sobre a dieta. Sobre o treino, tem dia que não é treino. Tem dia que é só expulsar alguns demônios, velho. Literalmente. Tá ligado? Tipo assim, eu preciso disso pra tirar toda a raiva, todo o ódio. Porque eu, enquanto cristão, principalmente, eu não gosto nem de falar muito isso, porque eu nem falo em rede social, mas eu tenho que falar. Eu só conhecia o que era tristeza e felicidade. E eu acho que isso também foi muito difícil para mim na questão religiosa. E hoje eu entendo que eu posso ficar triste, eu posso ficar alegre, eu posso ter raiva, eu posso ter ódio. São humanos, cara. Me traz a uma condição de vida mais humana, tá ligado? E eu comecei, cara, a treinar exatamente por conta de traumas. E foi o que me tirou da condição e foi o que fez mudar minha vida. E é algo que eu nunca vou deixar de fazer. Porque quando assim eu tava no ápice do meu trabalho com o pior físico da vida, cara, eu ainda ia lá, passava as minhas 2 horas no meio do treino, fazendo o meu intratreino. Os caras chamavam de amaciante de respeito. E, cara, pegando muita carga, fazendo muita rep, de preferência com descanso curto, molhando a camisa de suor, entendeu? E assim, eu acho que eu consigo passar isso e eu consigo trazer pessoas que também enxergam isso. Como eu falei, às vezes é sobre expulsar um demônio. Não é sobre, sei lá, colocar uma sunga no meio do rabo e pousar, tá ligado? Então o bodybuilder pra mim ele é muito mais amplo do que apenas competição, cara. Ele pode ser a virada de chave pra vida de muito pai de família aí. E a minha relação com Deus, cara, é muito mais do que uma religião ou ser evangélico. É literalmente um estilo de vida, cara. Eu tenho que acordar e respirar Cristo, porque pra mim ele é o caminho e ele é o destino. Vem muita cortina de fumaça assim durante o percurso, vem muita coisa que às vezes quer te tirar da rota. E não estar conectado com Deus faz literalmente a gente sair e não viver os nossos propósitos. Se a gente estiver alinhado, a gente sempre pode viver os nossos propósitos. Primeiro de tudo, pessoal, entenda que você vai passar por muitas dificuldades durante o processo. Muitas pessoas, quando você decidir mudar e decidir fazer aquilo que é correto, vão se afastar de você. E eu quero que tu entenda que isso é normal. Isso é o que precisa fazer para chegar no teu propósito, no teu objetivo. Se aproxime mais das pessoas boas que estão próximas a ti. Tem muita gente que só vê o lado negativo. Estão falando mal de mim. Tem muita gente que também te defende quando tu nem vê. Quando tu nem tá vendo, tem gente que te defende. Então, acima de tudo, seja consistente. Não desista. Tudo que você começou a fazer por um propósito, que seja pro resto da tua vida, como namorar, casar e se relacionar, começar a treinar, trabalhar para trazer uma condição de vida boa para você e para tua família. E eu acho que uma das coisas mais importantes de tudo que foi falado é ganhar dinheiro não é errado, que nem a galera fala. Então assim, não se sinta culpado se em algum momento
Por você fazer tudo aquilo que você colocou, você tem um rompante e começa a ganhar dinheiro, isso aí é porque você passou a ser mais abençoado para se tornar mais abençoador. Faz parte do teu processo. E do jeito que eu influencio, posso falar até milhares de pessoas, você também tem pessoas que estão vendo você, estão te observando e precisam simplesmente ver o que tu está fazendo, sem tu dar uma palavra. Só de elas verem o que tu está fazendo, isso já vai servir de inspiração para muitos e vai ajudar a mudar a vida de muita gente.